Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca da palavra do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta este vídeo, comente, para que assim o YouTube também entregue este conteúdo para mais pessoas. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o sal da terra. Você já ouviu essa palavra? Ela se encontra justamente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde Jesus Cristo, durante o Sermão da Montanha, ele olha para aquela multidão, mas principalmente direcionando, né, aos seus discípulos e fala: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui o Senhor compara a função da igreja, a função dos seus discípulos, daqueles que se propõem a segui-lo, como o sal. E o sal, ele é um elemento, um tempero que tem uma importância fundamental na preparação dos alimentos, porque ele concede sabor, né, à comida, realça o sabor. Você já comeu uma comida insossa? Tem pessoas que não suportam, né, nem consumir aquele alimento, porque perde o gosto, fica sem graça. Então o sal, ele realça o que há de melhor no alimento. E também o sal era muito utilizado e ainda é hoje como um meio de conservar esse alimento por muito tempo. Então, em um cenário onde não haja um refrigeramento, uma geladeira, muitas pessoas colocavam a carne por longos períodos no sal, porque assim o sal acabava conservando os nutrientes daquele alimento, evitando inclusive o apodrecimento. E o sal também tem uma função fundamental no organismo, quando ele é consumido na medida certa. Dentre os benefícios do sal, nós podemos citar que ele ajuda a regular o volume e a pressão sanguínea. Ele também mantém o equilíbrio entre a água, né, que o organismo absorve. Então, o nosso organismo, 70% dele é formado por água e é um elemento fundamental para regular todas as funções das células, dos órgãos internos. O sal também ajuda as células a absorverem os nutrientes e também auxilia no ritmo cardíaco, também contribui para a regulação dos músculos, da contração muscular. Você vê que ele é fundamental para que o organismo humano ele possa funcionar, quando ele é consumido na medida certa. E existem também alguns fatores negativos da ausência do sal no organismo. Se você não consome nada de sal, você vai começar a sentir sonolência, uma fraqueza muscular, confusão mental e, em alguns casos, até as pessoas podem chegar ao coma. Então, você vê o quão é importante o sal para tanto para a regulação dos alimentos quanto para a saúde humana. E assim deve ser o verdadeiro cristão. A igreja de Cristo, ela deve ser como o sal da terra, ou seja, através dos seus atos de amor, através dos seus atos de justiça, através dos frutos do Espírito Santo, como a paciência, a mansidão, o amor, o autodomínio, o controle, né? A longanimidade, a benignidade, que é a bondade. Através desses frutos, nós devemos levar sabor a um mundo insosso, a um mundo que está adoecido pelo pecado, a um mundo que não sabe perdoar, a um mundo mergulhado na imoralidade, a um mundo mergulhado na inveja, na ganância, na falta de empatia pelo próximo, na frieza espiritual, a um mundo confuso mentalmente, fraco emocionalmente e espiritualmente, que perdeu todos os seus nutrientes, perdeu o seu sabor. A igreja de Cristo verdadeira, ela deve levar esse tempero que vai realçar o que há de melhor nas pessoas, ou seja, mostrar que ainda não é o fim,
que mesmo para aqueles que vivem hoje uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida sem sabor, que se eles também permitirem que Jesus Cristo, aquele que é o Messias, o enviado de Deus, ele atue em suas vidas, eles também terão esse sabor novamente. Os nutrientes poderão percorrer o seu organismo, o seu coração vai bater melhor, o seu ritmo cardíaco, a alegria vai voltar, a força, a energia. O sal também é responsável pelos impulsos do sistema nervoso, levando essas descargas elétricas dos neurônios também para os músculos. Então, através do evangelho verdadeiro, que é o alimento bem temperado, essa vida ela também vai passar por uma transformação. Vai sair de uma condição sem sabor para alguém que está de bem com Deus, que vive em paz, vive em harmonia de espírito. É isso que o evangelho faz nas nossas vidas, fez na minha vida, retornando o sabor, retornando a esperança, retornando a paz, a alegria de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós passamos não mais a focar somente nos aspectos negativos da vida, na dor, no sofrimento, mas o justo, aquele que é transformado, ele vive pela fé, ele vive na esperança da glória, do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, tanto no plano físico, já nesta vida terrena, 100 vezes tanto, como o Senhor fala, mas ainda na vida vindoura, as promessas das riquezas eternas que nós alcançaremos no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus fala um alerta: se o sal se tornar insípido, se ele perder essa característica que é dar sabor, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Da mesma forma, existe hoje um evangelho, um cristianismo, que ele perdeu a sua essência. Ficou voltado somente para as coisas desta vida. É um evangelho que reduziu o sacrifício de Jesus para que as pessoas tenham prosperidade apenas, vendem essa ilusão das riquezas materiais. Outros utilizam do nome do Senhor para seus maus desígnios, entregando profecias falsas, muitas das vezes, num evangelho de aparência, que ele pode até ter a textura do sal, mas perdeu a sua função, ele já não salga mais nada. Então, esse tipo de evangelho se desviou do seu propósito inicial, ele não serve para Deus. O Senhor Jesus falará para muitos que vão dizer nos últimos dias, né, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, nós fizemos prodígios em teu nome. Mas Jesus Cristo vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, porque esse evangelho de aparência, mas sem frutos do Espírito, ele não serve para Deus, ele não gera uma transformação genuína na vida das pessoas, muito pelo contrário, ele expõe o nome do Senhor ao escândalo, ridicularizam o nome de Deus. Só você abrir suas redes sociais, sempre vão ter ali postagens zombando de muitas práticas distorcidas do evangelho. Às vezes, aquele cristão que ama o movimento, o emocionalismo, uma gritaria, e pensa que é por muito gritar que isso demonstra que ele é cheio do Espírito Santo. Mas, na verdade, esse tipo de evangelho envergonha, afasta as pessoas do evangelho verdadeiro, da mansidão e da paz e da sabedoria plena que nós encontramos em Jesus Cristo, o nosso grande mestre. Eu nunca vi o Senhor Jesus usando desses artifícios para atrair pessoas, de gritarias, de prodígios somente para esta vida. Todo milagre e demonstração espiritual que o Senhor fazia era primordialmente para que as pessoas fossem transformadas, para que aqueles que estavam ao redor crescem que ele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Nunca era o milagre pelo milagre somente, porque nada adianta
você ser curado, receber uma bênção de prosperidade, mas não ser transformado internamente, não ser transformado na sua mentalidade e passar a ser uma pessoa de fato que tenha frutos bons, que no seu trabalho seja alguém, uma presença agradável, que seja justo, principalmente quando ninguém estiver vendo. É assim que nós somos testados por Deus e provados. Não adianta ser santo somente na igreja, e isso é um tipo de sal insípido, né, que ele tem aparência, mas perdeu-se o seu sabor, a sua função principal. E é por isso que o cristianismo como religião, ele hoje ele é pisoteado pelos homens, envergonha muitas das vezes o verdadeiro evangelho. Mas é nossa função como povo de Deus, como cristão verdadeiro transformado pelo Espírito Santo, sermos sal da terra. E o sal, ele também, quando é em excesso, ele também acaba prejudicando todo o alimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então nós vemos que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele fala com mansidão, com domínio próprio, com autocontrole, com paciência, com amor. Ele exorta dessa forma, porque ele tem os frutos do Espírito Santo em sua vida. Ele não fica batendo boca com ninguém, não fica gritando, porque quando nós vemos muitas pessoas querendo impor a fé de uma forma, muitas das vezes exagerada, com palavras duras, cortantes, sem amor, isso perde todo o potencial de transformação. Essa pessoa perde a autoridade, né? Quando você sobe o tom, você perde a autoridade e o poder de influência naquela outra vida. Isso é algo comprovado até pelos estudiosos da comunicação, da psicologia, porque o diálogo ele requer que também nós saibamos ouvir, saibamos calar quando for necessário e saibamos entregar palavras adequadas na medida da necessidade de cada um. Então, nem tudo deve ser falado, exposto, e depende também da forma que é falado e que é exposto. Então, nós vemos que há um evangelho religioso que prega de qualquer forma, às vezes, como os fariseus do passado, estão mais preocupados em acusar e condenar e gerar contendas e divisões entre o povo de Deus, do que verdadeiramente pregar sobre o amor de Deus, o arrependimento que leva à graça de Deus, que nós encontramos através de Cristo. Então, foi essa a palavra de hoje, que sejamos sal da terra e que toda palavra que saia da nossa boca seja bem temperada, moderada e com equilíbrio. Assim, nós demonstraremos que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Pois bem, se você gostou desse vídeo, comente abaixo sua opinião, curta, compartilhe e até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.